Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Habita em mim, habita em mim. Toque minha mente e meu coração, enche minha vida do teu amor. Habita em mim, Deus Espírito, habita em mim. Antes do nascer do sol eu venho a ti, para um novo dia contigo começar. Sempre estás a me esperar e me ofereces teu poder e amor, e como
te agradecer. Meus talentos pra teu louvor, meus tesouros dou por amor. O meu tempo eu te dou. Sou um templo pra glória do Senhor. Primeiro Deus na minha vida, primeiro Deus no meu lar, primeiro Deus no meu agir, primeiro Deus no meu falar. Sou um templo pra glória do Senhor. Meus talentos para o teu louvor, Senhor, meus tesouros dou por amor. Meu melhor eu te dou. Bom dia! Bom dia, Igreja de Urbicês, bom dia, Igreja de São João do Cabrito. É um prazer ter vocês aqui, né? Começar esses 10 dias para a honra e glória do Senhor, que vocês sejam bem-vindos, que o Espírito Santo habite no seu lar nesses dias e para sempre. Bom dia também, o pastor, seja bem-vindo também aí aos nossos 10 dias aí na madrugada, tá bom? Vamos orar, vamos aproveitar esse momento para clamar, para convidar o Senhor para estar no nosso lar. Oremos. Querido Deus, somos agradecidos por Ti, somos agradecidos a Ti, Senhor, pela bênção de estar acordado, despertado neste momento para receber as bênçãos. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por cada família que aqui está representada. Obrigada pela oportunidade, Senhor, que mesmo em um meio remoto, à distância, podemos clamar e buscar a Ti. Abençoa-nos, Senhor. Envia a porção, Senhor, deste dia de bênção a cada um de nós e que essa porção seja distribuída para todos os demais familiares. Essas bênçãos eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Nada poderá nos separar do amor de Deus, nada vai nos abalar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.
juntos que nem a morte nos separará do amor do Pai e da sua graça. De todo o coração vamos proclamar. Bom dia, a paz e a graça do Senhor Jesus. Que bom aí estar com a igreja, com os irmãos aí de Vitória da Conquista, com o Muri, né? É UB6. E com a igreja de São João, né? Que bom, unidos em oração somos mais fortes. Começamos aqui agora os 10 dias, né? Os 10 dias de comunhão, consagração, de vitória, de intercessão, de lutas, mas de bênçãos, porque o Senhor da batalha, com certeza, já tomou a frente das nossas batalhas e nos dará vitória. Porque quando nós oramos, quando nós trabalhamos, apenas trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Vamos orar. E se você está com sua revistinha aí, você vai ver o motivo de oração hoje. Reavivamento de sua família. Vamos orar agora pelo reavivamento da nossa família, o reavivamento espiritual de sua família, para que Deus prepare sua família para os momentos de jejum e oração do próximo sábado, que será no dia 20. Eu não sei se alguém colocou aí no chat algum pedido de oração, mas você pode, a partir da manhã, colocar o seu pedido ou enviar por o privado de Muriel, ou por meu, pelo de Sonia, e nós vamos estar apresentando toda manhã o seu pedido em prol da sua família, ou qualquer outra sua necessidade. E eu quero fazer só um lembrete, Muri, para que as pessoas também convidem seu amigo, a sua família, escolha a família para que você possa orar nessa semana e convide eles para que participe conosco desse momento de busca do batismo do Espírito Santo, de busca de poder e de bênção para a família. Bom? Então, vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui nas primeiras horas da manhã, na madrugada, começando, Senhor, essa jornada de 10 dias de oração, 10 dias intensos, Senhor, de busca do Espírito Santo, de busca do batismo do Espírito Santo nas nossas vidas, de busca, Senhor, de restauração, de reconstrução de família, de libertação, de bênção, Senhor. Ah, Senhor, acrescente em nós, Senhor, mais comunhão contigo, acrescente em nós a nossa fé, acrescente em nós o desejo, Senhor, de acordar nas primeiras horas da manhã e receber essa bênção, Senhor, que alguns estão recebendo agora, porque está aqui conosco. Em outros lugares também tem alguém buscando, é toda a América, Senhor. É toda a divisão sul-americana, Senhor, que está em oração agora, está em busca, Senhor, do poder. Ó Deus, derrama sobre nós, Senhor, sobre a nossa família, o Teu Espírito.
Nós carecemos do Senhor, nós dependemos do Senhor, meu Deus. Nessa hora nós pedimos que o Senhor venha nos ajudar a viver uma vida de reavivamento, Senhor, a cada dia nos reavivarmos na Tua palavra, nos reavivarmos espiritualmente, Senhor, que o nosso lar, Senhor, seja um lar, Senhor, onde o Senhor habite, Senhor, que o nosso coração seja um coração cheio do Teu Espírito, Senhor, para sermos bênção na vida dos outros, Senhor. Continua conosco, Senhor, visita cada lar aqui representado, Pai. Envia os Teus santos anjos, Senhor, para purificar, para transformar e para fazer morada, Senhor, juntamente contigo, Senhor, na nossa casa, na nossa vida. Porque quem toma o controle da nossa vida é o Senhor. Ser Senhor com o pastor, dirige, ilumina com o teu Santo Espírito e ao final, Senhor, dessa jornada de hoje, possamos sair triunfantes, Senhor, possamos sair, Senhor, cheios, Senhor, do teu Santo Espírito e termos um dia, Senhor, sob a tua proteção e sobre a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Gostaria agora de apresentar a todos, né? A quem não conhece, aqui em Vitória da Conquista a gente já conhece o amigo e pastor Osias, né? É um amigo aí, meu, em especial aí a família dele, tem um carinho muito grande. Trago para vocês aí de Salvador a conhecer. Ele é secretário aqui da missão, né? Ele é o pastor aqui, secretário da nossa missão, e também é um pastor amigo da nossa igreja. Seja bem-vinda, pastor, que o Senhor te use nesta manhã. Amém. Bom dia a todos, a todas. Obrigado, Uri, pelo convite, pelo privilégio. Eu sei que veio da parte de Deus, foi Deus quem programou, que preparou todo esse momento. Agradeço também o privilégio, né, a Deus pelo privilégio de falar também à Igreja de São João, né, que Deus abençoe também a todos, a todas vocês. Sejam bem-vindos, né, bem-vindas aqui a nossa sala virtual, né, que não tem fronteiras, né? Então, Deus seja louvado, obrigado pela oração já feita, pela busca, pelo louvor. O Senhor vai nos abençoar ricamente, poderosamente durante esses 10 dias. Eu, de fato, pedi a Deus para me envolver nesses 10 dias diretamente com a igreja, passando a mensagem, e Deus me deu aí esse presente, apareceu. E eu acredito que foi uma resposta de Deus para eu participar aqui com vocês, e certamente Ele tem muitas coisas boas para nos falar. Eu vou fazer aqui ao vivo para todos, e quero uma resposta de vocês, a depender de como vai ser o programa dos 10 dias de vocês em relação ao material, a esse material aqui. Vai estar acontecendo também na igreja de vocês, na parte da noite, usando esse material. Vocês vão usar esse material aqui, né, dos 10 dias, esse conteúdo, em casa, com a família, ou só nesse momento? Então, minha pergunta é a seguinte: vocês vão usar esse material também na igreja à noite, ou programou para ler com a família no culto familiar? Por que eu estou perguntando isso? Porque se vocês forem usar em casa, com a família, ou já vai usar à noite, porventura use à noite na igreja, então eu daria a sugestão da gente não usar aqui esse conteúdo, e eu usaria outros conteúdos de reavivamento, também de família, etc., que eu já tenho. A gente poderia também ser ser um adendo, né? Ser algo a mais. Porventura, se vocês não forem usar, né, em outro, para não repetir, se não forem usar, né, para não repetir, repito, então a minha proposta seria, de fato, a gente estudar ele, tá? Estudar esse material. Então, terminei não combinando isso com o Muri, porque, na verdade, cada realidade, cada igreja tem uma realidade. Tá? Então, não sei se vocês entenderam.
A minha ideia é que você não fique repetindo o mesmo assunto. Então, se você já vai usar com a sua família ou usar na igreja à noite, então eu faria a proposta de eu usar outro material nas manhãs. Se vocês preferirem, não, pastor, vamos usar esse material pelas manhãs, aí eu faço questão de usá-lo. Ok? Como me preparei para usar ele hoje. Entendeu? Deu para entender aí a proposta? É só para a gente não ficar repetindo. Então, eu faço essa pergunta: vamos avançar nas manhãs com esse material? Então, eu acho que se a gente não for ter que estar repetindo, né, ou na igreja, ou em particular com a família, eu creio que nós devamos, de fato, usar este. Mas se for repetir, se você vai ter que usar na igreja, usar na família, então eu proponho que a gente estude outro. Então vamos ver aqui no chat, já tem muitas respostas aqui, muitas opiniões. Vamos usar esse material, pastor. Vamos usar esse pela manhã, ok. Então tá bom. Então todos estão de acordo que a gente use, vamos lá, vamos usar esse, pronto. Então, ok. Então vamos usar esse, ok? Dê um legalzinho aí, usar esse material. Excelente, excelente. Abra sua Bíblia, ok? Abra a Bíblia lá em Salmo, lá no Salmo 127, Salmo 127, verso 1 a 3. Salmo 127, 1 a 3. Estou usando esse material, vocês podem acompanhar comigo também, se você tiver a revista. Salmo 127, 1 a 3, diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Muito bem. Esse verso aqui é extraordinário. Dos 4 textos aqui, da introdução, eu estou utilizando esse que, para mim, é a chave e abrange todo o nosso tema. Por quê? Está falando do Senhor na edificação do nosso lar. O Senhor como prioridade número 1 da nossa família. E quando essa prioridade número 1 é faltada, quando ela não existe, quando ela está inexistente do lar, aí nós vamos ver que será inútil. O texto está dizendo, quando o Senhor não edifica, quando o Senhor não é o primeiro, quando o Senhor não está em primeiro lugar, quando o Senhor não faz parte da nossa família, nós corremos atrás do pão, nós corremos atrás das nossas necessidades, das nossas outras necessidades, e nos parece que as necessidades de alimento, necessidade de financeira, enfim, necessidade de reconhecimento, necessidade de status, de posição, de busca, né, da luta diária, do vencer na luta diária, ela entra como prioridade. Veja, nós iremos, de qualquer maneira, buscar a nossa sobrevivência. Nós iremos, de qualquer maneira, ter que trabalhar, ter que estudar, ter que nos esforçar para sobrevivermos. Essa é uma questão diária, essencial da nossa família, da vida do ser humano. O problema é que quando Deus não é colocado em primeiro lugar, essas necessidades nos sufocam, porque dão a falsa impressão de que, para alcançá-las, e elas são necessidades reais, eu posso alcançar com o meu esforço. Então eu vou entrando numa roda viva de busca, de conquistar, e todas essas conquistas que são, repito, necessárias, elas requerem muito tempo, muita atenção, muita energia da nossa parte.
e ela vai roubando o nosso tempo. E à medida que eu priorizo essas coisas sem colocar Deus em primeiro lugar, aliás, não é só Deus em primeiro lugar, é Deus em primeiro lugar para assumir a direção, para organizar na minha mente, na minha cabeça, na minha família, todas as outras necessidades ou atividades inerentes à minha realidade, inerentes às minhas demais necessidades como um ser humano, como um pai, como um filho, como um estudante, como um profissional. É por isso que o texto está dizendo assim: olha, se o Senhor não edificar, se o Senhor não for o planejador, se o Senhor não for o teu colaborador, se o Senhor não organizar a tua vida, você, a, a, os volumes, a intensidade das atividades que você precisa ter para alcançar os seus objetivos vão acabar, vão te diluir, elas vão te consumir, porque é o Senhor que organiza. Então, coloque o Senhor para edificar os teus planos, edificar os teus sonhos, edificar os teus projetos, a tua vida, para organizar a tua casa, para te abençoar, para ser uma bênção como pai, como pais, né? Como pai, como mãe, e uma bênção para você ser uma bênção como filho. Como nós podemos organizar a nossa casa sem o Senhor, que deve ser o edificador, está inexistente? Bem, aqui, seguindo o tema, fala sobre o plano original de Deus, comenta sobre qual é o plano original de Deus. Quando Deus criou a família, Deus não errou. E mesmo quando o pecado veio e atingiu exatamente a base do projeto de Deus para o ser humano, família, ele atingiu logo a família, atingiu os nossos primeiros pais. Deus não esqueceu do seu plano original. O plano original de Deus ao estabelecer famílias, mesmo sabendo que o pecado viria, era restaurar a família, deixar com que a família passasse o tempo aqui de prova. Nós lemos aqui na revista, o tempo que nós estamos passando aqui nessa terra de pecado é um tempo de provas, é um tempo de dificuldade. E como a nossa família ela vai reagir a estas provas, vai determinar se nós iremos mais uma vez compor a família celestial. Então a família da terra, que Ellen White está chamando de período que estamos passando aqui com a família, com os nossos problemas, com os nossos desafios, de um período de prova, ela serve para burilar o nosso caráter, para nos preparar para um dia a família da terra recompor a família do céu. Então, para a glória de Deus, as famílias que estão aqui na terra, todos nós que estamos aqui, estamos com 40 famílias representadas. E estas famílias aqui representadas, para a glória de Deus, por que nós estamos aqui? Esses 10 dias que passaremos aqui serão 10 dias para reflexão, serão 10 dias para a nossa meditação. Pensaremos nesse prisma de que nós estamos passando em família aqui um tempo de prova. E nesse tempo de prova, Deus vai nos dar a oportunidade de restaurar em família o caráter de Deus em nós. Então a família é um presente de Deus, a instituição de Deus. E não existe outro ambiente melhor para provar como está o nosso temperamento, como está a nossa fé. É uma sociedade diária, uma convivência diária com pessoas que pensam diferente, que agem diferente, que tem um mundo, mesmo dentro de um lar, que pode ser tão diferente de nós, porque Deus nos criou tão distintos. E nós temos que conviver com pessoas diferentes. Nós temos que conviver dentro deste lar. E essa convivência vai determinar a nossa provação
a nossa aprovação para participarmos um dia da família celestial. Nesse sentido, quanta responsabilidade temos nós, pais. Agora quero falar para os pais e quero começar falando de mim mesmo, né? Ou seja, para mim mesmo. Pais, os anjos estão visitando o nosso lar. A responsabilidade do pai não pode ser transferida. Deus nos deu uma responsabilidade e ela não pode ser transferida. Os anjos estão aqui, visitam o nosso lar com frequência, o lar em que a vontade de Deus domina. Então a minha pergunta para os pais: quem domina o seu lar? Quem exerce o domínio na minha casa? Quem exerce o domínio? Porque quando você lê Gênesis 1, que é uma referência também aqui no estudo de hoje, está dizendo que Deus deu domínio para o homem, para dominar sobre tudo. O homem, vamos colocar Adão e Eva, os pais. E, obviamente, isso se estendeu para todos os demais homens e mulheres quando estes constituíssem família. Quem exerce o domínio sobre a minha casa? Essa é uma pergunta interessante. Segunda pergunta: que tipo de domínio eu exerço? Eu quero chamar de domínio influência, porque eu não quero deixar nenhuma margem para nenhum pai sair daqui dessa meditação dizendo que agora eu descobri, Deus me falou, que eu domino e agora vai ser assim, eu vou ter que mandar, filho, olha, o pastor disse hoje, me lembrou que Deus disse que eu domino e agora vai ser desse jeito, assim, assim, assim. Não. Primeiro, o que é o domínio? O que é o domínio? Se nós, pais, não dominarmos de acordo com o poder pelo qual o mesmo Deus exerce domínio sobre mim, eu vou perder a batalha. Quando Deus dá o domínio ao pai para dominar a sua casa, é o mesmo poder, a mesma maneira, a mesma influência, pelo mesmo modo pelo qual ele domina sobre nós. Como Deus domina sobre nós, assim deve ser o domínio nosso com a nossa família. Não existe coisa mais terrível do que o pai dominar sem ser dominado por Deus. Todo pai, toda mãe que deve dominar, que tem a responsabilidade de dominar, que para mim é exercer influência poderosa sobre a família, deve antes ser dominado ou influenciado pelo próprio Deus, senão perderemos o domínio. Dá para entender? Ou seja, perderemos a moral. Mesmo sendo pais, se exercermos o domínio arbitrariamente, sem o poder de Deus, nós perderemos a nossa influência, a influência que deveríamos ter sobre nossos filhos. E quando um pai, quando uma mãe perde a influência sobre os seus filhos, a casa fica por falta de domínio, desgovernada. E cada um, com pensamentos e ideias diferentes, vão agora criar problemas dentro do lar. Então, mediante o domínio próprio e vigilância, então nós saímos da área geral para refletirmos internamente como pais. Como está o meu domínio próprio? Eu me domino? Como estão os meus pensamentos, os meus procedimentos? Devemos ter cuidadoso reconhecimento dos direitos dos outros. A fé que atua pelo amor e purificamente serve de leme, presidindo toda a família. Então, quem é que preside sobre a família? Como deve ser o nosso domínio? Primeiro, fazendo uma análise de como nós dominamos, como está o nosso domínio próprio. Segundo, a fé que atua em nós, purifica a nossa mente, vai servir de leme, de orientação, de guia.
para toda a nossa família. Veja que Deus colocou uma responsabilidade em nós pais que é muito grande, muito grande. E digo para vocês, em nome de Jesus, queridos pais, assim como eu me incluo, que sejamos dominados pelo Senhor, influenciados pelo Senhor, para que as nossas atitudes, o nosso exemplo sirva de guia para os nossos filhos, para a nossa família. É uma responsabilidade. Cristo deve ser o primeiro lugar em nossa vida para que exerçamos influência e domínio sobre a nossa família. Eu vou avançar aqui, que eu quero também falar um pouco sobre o poder que transforma o mundo. E ela está dizendo, como seria a humanidade? Como seria o mundo se os nossos filhos, se o lar fosse bem ordenado? Se os nossos filhos fossem bem educados no caminho do Senhor, tivessem ótimas referências dentro de casa, se no lar fosse cultivado a verdadeira religião, se no lar fosse cultivado o amor, se Deus exercesse o domínio completo do nosso lar, se os pais estivessem totalmente dominados pela influência celestial, que tipo de filhos teríamos e quão influenciadores seriam eles para a sociedade? Porque na sociedade vimos tantos problemas. Esses problemas são apenas reflexos do nosso lar. Às vezes um lar, às vezes, muitas vezes o lar, cujos pais perderam a influência sobre os seus filhos. E ela vai dizer aqui na Ciência do Bom Viver, estou na página 7, se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar estivessem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação o mundo experimentaria. Que transformação o mundo experimentaria. Deixa eu continuar aqui. Os pais devem ensinar os filhos a amar e temer a Deus. Devem ensinar-lhes a ser compreensivos, sociáveis, afetivos, a cuidar, a cultivar hábitos de trabalho, de economia e abnegação, dando aos filhos amor, simpatia, encorajamento do lar. Os pais podem prover-lhes um seguro e aprazível refúgio contra as muitas tentações do mundo. Muito bem. Eu quero citar o exemplo aqui de Abraão. O exemplo de Abraão, ele é um exemplo muito forte para nós. Que pai extraordinário que nos deixa aqui um forte e maravilhoso exemplo para nós. Lá em Gênesis, no capítulo 22, nós temos a história de Abraão e eu quero apenas pincelar para vocês. Deus prova a Abraão. Pensando nessa história de Abraão e Isaac, eu tenho aqui alguns exemplos, algumas lições para nós sobre a influência de um pai sobre um filho. Será que nós poderemos usar, pastor, será que no século XXI, pastor, faz tanto tempo, nós podemos usar os exemplos bíblicos de paternidade, de influência sobre uma família? Por exemplo, o exemplo de Abraão para os nossos dias. É possível? É possível? Será que é possível termos pais como Abraão e termos filhos como Isaac, se submeter à vontade plenamente do pai, nos dias que nós estamos vivendo, nos dias que os filhos estão cada vez mais rebeldes, nos dizem que as famílias estão desintegradas, nos dizem que as profecias de Paulo lá em Timóteo, que fala que nos últimos tempos os filhos serão desobedientes, etc., homens afeiçoados, tantas desgraças ali profetizadas que está acontecendo,
e acontece dentro das famílias. Senhor, será, o pastor, ou Deus, será que é possível? O que está acontecendo com a minha família? Por que meus filhos estão assim? Por que há um refrigério, há uma resposta, há uma solução para isso? Será que é possível? Ou vamos deixar a esmo? Vamos apenas nos conformar e dizer assim, não é isso mesmo, tem que acontecer? Será que a minha família, eu posso exercer influência? Eu posso resgatar isso se já perdi? Será, como isso é possível? Bem, aqui no capítulo 22 de Gênesis, Deus prova a Abraão. A prova de Abraão aqui diz assim, ó, capítulo 22, verso 2, acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali em holocausto, sobe um dos montes que eu te mostrarei. Então veja, ele diz assim, você ama seu filho, você ama sua família. Agora, Abraão, eu vou te fazer um teste. Veja que Deus está sempre testando aqueles a quem ele ama, para dar o seu único filho. E ele vai, ele se levantou e foi. Vejo aqui a primeira característica de um pai exemplo, de um pai exemplo. Ele confiava em Deus, acreditava em Deus e obedecia o que Deus mandava. Logo, o Salmo 127 era uma verdade para a vida e para a família de Abraão. O Senhor era o edificador da vida de Abraão. E o que o Senhor mandava, ele fazia. Então, logo, a nossa pergunta para a reflexão é, mais uma pergunta. Pais, o que o Senhor está mandando, a gente está fazendo? Todos nós gostaríamos de ter um filho como Isaac, não é verdade? Que filho, hein? Que filho extraordinário. Mas será que nós somos o pai, os pais que os Isaques necessitam? Que tipo de pais os Isaques modernos, os meus filhos, necessitam? O pai, resposta, o pai que teme ao Senhor, que confia no Senhor e que faz o que o Senhor ordena. Se esse mundo está precisando de pais como Abraão, os filhos estão precisando também de pais como Abraão. Se os pais precisam filhos como Isaac, então logo o mundo está precisando de pais como Abraão. Então Abraão recebeu a ordem de Deus e disse, Senhor, eu vou cumprir. Só que nessa ordem de Deus não era simplesmente, tinha algo a mais que não dependia de Abraão, que era dar o seu próprio filho, mas dependia da influência e do domínio que Abraão exercia sobre ele. Veja que a oferta que Deus ia dar a Abraão, vou repetir, não dependia só dele, dependia de um filho, dependia de um filho. Mas este filho, para que a oferta de Abraão fosse completa, existente, esse filho deveria depender e confiar plenamente no pai. Olha que coisa impressionante. Então, a oferta de Abraão para Deus dependia da obediência de seu filho, e a obediência do seu filho dependia da influência do seu pai. Isso quer dizer que a nossa oferta para Deus, nós vamos dar a nossa família para Deus, e em grande parte, essa oferta que vamos devolver para Deus será que é a resposta dos nossos filhos. Estas vão depender da influência que temos ou tivemos na hora de dar para devolver para Deus, que temos ou tivemos sobre nossos filhos. Eles vão acreditar na hora de nós pedirmos a Ele o sacrifício. Eles vão acreditar em nós. Eles vão acreditar que é aquilo mesmo que Deus está pedindo de você, quando parece tão estranho, ou mesmo quando parecer tão estranho. O meu filho, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, tenho 2 filhas e um filho, eles vão acreditar em mim quando eu pedir algo um pedido tão esquisito. Quando Deus falar para mim
Quando Deus falar para mim, em meu coração, Osias, como pai, eu não estou falando aqui como pastor, não, eu estou me colocando aqui no mesmo nível, porque somos de pais que têm os desafios, eu tenho os meus desafios com os meus filhos, filhos aí, adolescentes, tal, descobrindo o mundo, no mundo que nós estamos vivendo, vamos falar um pouco sobre isso mais à frente. Eu estou com vocês nesse desafio, e o desafio é muito grande. Mas a minha pergunta é a seguinte: quando Deus chegar para mim, mesmo que os meus filhos estejam em uma situação muito bem, muito confortável, mas eu chegar para eles e dizer assim: Deus está mandando a gente sair daqui. E eles estão todos estabilizados, todos bem, com família, até com dinheiro, com sonhos realizados, e eu chegar e dizer assim: meus filhos, Deus está nos chamando para sair daqui dessa cidade e morar lá na roça, lá no interior. Será que eles vão olhar para mim como Isaac e dizer assim: pai, eu vou com o Senhor? Pai, eu entendo, sabe por quê? Porque tudo que o Senhor faz, o seu exemplo, é tudo baseado em Deus. Deus fala com o Senhor e nós acreditamos no Senhor. Nós vamos, Pai, porque será seguro para nós. Mesmo que a gente não compreenda tudo, mas nós acreditamos no Senhor, porque o Senhor acredita no teu Deus. Nós confiamos no Senhor, nós vamos com o Senhor, Pai. Nós confiamos. Pais, filhos como Isaac, precisam de pais como Abraão. Filho como Isaac. Se queremos filhos como Isaac, deveremos ser pais como Abraão, totalmente dependente e submissos à vontade de Deus. Esse texto diz que foi Abraão e Isaac, né, até o monte e levou alguns servos. Mas aí, o verso diz assim, verso 3, levantou-se Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Aqui está, é Deus quem deve indicar paz. Deus quem deve indicar o que devemos fazer e para onde nós irmos. É Deus. Tenha cuidado, tenhamos muito cuidado. Quem é que está nos influenciando? O meu modelo não é o meu vizinho, não é a internet. O meu modelo de educação não pode ser. A menos que Deus indique isto para nós, nós não podemos colocar o nosso modelo nessas coisas. É Deus que tem que nos orientar. É Deus que deve nos ajudar. O verso 4 do capítulo 22 de Gênesis diz assim: ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe, ou seja, o lugar que Deus disse que era para eles irem. Então, verso 5, disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu, rapaz, iremos lá, havendo adorado, voltaremos junto de vós. Aqui eu quero fazer uma aplicação aqui bastante rápida e direta. Veja que Abraão saiu com mais pessoas, mas chegou um momento em que ele disse: vocês ficam, porque nós temos que avançar. O que significa isso? Nós temos uma rede, sim, de amizade, parentes podem nos ajudar na educação dos nossos filhos, amigos, psicólogos. Nós temos muitas pessoas que podem nos ajudar. Mas chegou um momento que Abraão disse: vocês fiquem aqui, porque agora é meu compromisso com Deus. Eu sei o que eu vou fazer. Depois a gente volta. Chega um momento em que nós estamos e devemos estar ali sozinhos. É o momento do sacrifício, é o momento com Deus. É você e Deus, diante do altar do Senhor, pedindo: Senhor, me abençoe. Agora é o momento de dar ao Senhor o que o Senhor pede. Queridos pais, ali foi um momento muito especial de prova. Ali provou a educação que aquele pai, que aquela mãe, obviamente, Sara, teve para com o seu filho. E o seu filho se submeteu à vontade do seu pai, porque o seu pai era submisso à vontade de Deus. Quero terminar, nesse momento,
lendo na página 8, Atitudes no Lar Cristão, que diz assim, lá embaixo, lá no finalzinho, uma família bem ordenada e bem disciplinada é um poder. Olha só, irmãos. Olha só, atitudes no lar cristão. Uma família bem ordenada e bem disciplinada é um poder maior para demonstrar a eficiência do cristianismo do que todos os sermões do mundo. Tem algum pregador aqui? Tem algum pai pregador? Isso aqui, olha, uma família bem ordenada e disciplinada tem um poder maior do que o melhor sermão que você já fez, que você já ouviu. Se você acha, aquele sermão foi demais, ô pastor para pregar, ô que sermão maravilhoso. Esse sermão, o sermão mais maravilhoso e mais poderoso é de um pai, que sem falar nada em público, mostra para o mundo que é capaz de ser submisso ao Senhor e ordenar a sua família e disciplinar no temor do Senhor. E eu termino com a influência doméstica. Lá em cima, da página 8, eu destaco aqui Obreiros Evangélicos, do livro Obreiros Evangélicos, página 204. O mundo não precisa tanto de mentes brilhantes como a de homens bons. Olha que coisa tremenda, amigos. O mundo não precisa tanto de mentes brilhantes como de homens bons que sejam uma bênção na própria família. Tem homem que quer ser visto pelo seu patrão, reconhecido pelos seus superiores, reconhecido pelos homens, pelo mundo, com suas ideias geniosas e fantásticas. E, amigos, vamos sair do mundo materialista, material. Vamos ser mais espirituais. Sejamos pais mais espirituais para a glória de Deus. Vamos pensar com a mente de Cristo. Vamos espiritualizar a nossa vida, a nossa casa. Vamos depender mais de Deus. Vamos fazer da nossa casa um santuário de adoração a Deus, de espiritualidade. Porque aqui está dizendo, se você preparar o seu filho para ser uma mente brilhante, para ser um intelectual, nada contra isso, nada contra. Você tem que educar mesmo o seu filho, fazer de tudo para educar sua família, para que eles sejam excelentes mentes, excelentes contribuidores para transformar esse mundo na área material sem problema, contudo, contanto que nós não nos esqueçamos de que é muito maior é a nossa missão de, antes de transformar os nossos filhos em intelectuais, em profissionais para o mundo, colocamos caracteres espirituais na mente deles. Criemos uma consciência de que o mundo precisa muito mais de homens bons, que sejam a bênção para a sua própria família, do que homens intelectuais que contribuam para o mundo, mas percam a batalha de influenciadores dentro da sua própria casa. Isso quer dizer que se eu não for reconhecido lá fora como um homem genial, para o mundo, se eu não for reconhecido como um homem genial, mas para dentro da minha casa, eu for reconhecido como um pai cristão, honesto, bom, temente a Deus. Se eu for reconhecido dentro da minha casa como um marido que é um exemplo de Deus, de submissão a Deus, eu já ganhei a batalha. Eu já ganhei a batalha. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te faça um homem e uma mulher
Hoje foi mais para os pais, né? Nossa responsabilidade. Mas filhos, se preocupe não, viu? Vai ter puxãozinho de orelha também para os filhos. Queria, estou vendo muitos jovens aqui, tá? Que Deus abençoe vocês, jovens. Os pais, nós pais, temos que ser influenciadores, dominadores no sentido de influenciar, dominados por Deus como um influenciador nosso. Mas nós precisamos de oração. Queridos filhos, nos abençoe com a oração de vocês, tá? Com o carinho de vocês. Intercedam por nós, pais, todos os dias. Vá diante do trono da graça de Deus e fala o nome do seu pai, da sua mãe, do seu padrasto, eu não sei, da sua tia, daquele que é responsável por você. Interceda por ele, tá? Peça para Deus um coração puro, para você entender a ele, um coração transformado. Que Deus abençoe você, pai, em nome de Jesus. Muri, não sei se a gente, como é que a gente termina, se eu oro agora. A oração fica com o Senhor, pastor. Não é isso, Rose? Combinado aí? Então, quero orar, tá? Então, amanhã vocês podem, vamos trazer pedidos, né? Como a Rose já falou, coloca no chat, além dos pedidos principais da revista. Vou estar orando por vocês também, orem por mim, e que o Senhor edifique a nossa casa em nome de Jesus. Pai Celestial, obrigado por esse momento de estudo, Senhor, de reflexão, de oportunidade de ouvirmos do Senhor a sua voz, tuas instruções. Que o Senhor seja, Senhor, edificador de nossa casa. Te convidamos para isso. Abençoa, Senhor, o lar de cada um de nós aqui representado. Tenhamos um dia abençoado, um dia de atividades, mas que sejamos conscientes de que o Senhor está conosco. O Senhor edifica, Pai, a nossa casa, nos abençoa, transforma o nosso coração de paz, que sejamos submissos à Tua vontade, que a nossa casa seja um pedaço do céu aqui na terra, que possamos promover isso. Se tem, porventura, alguma casa, Senhor, que está desajustada, que precisa de ajuste celestial, Pai, que possamos entender que estamos no processo, que nada está perdido, que o Senhor é aquele que edifica, que reedifica, que constrói, que reforma, e nós convidamos o Senhor para ser o reformador, o construtor, o edificador de nossa casa. Que tenhamos um coração humilde para reconhecer os nossos erros. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Pastor, Amém. muito obrigada aí, pastor, pela mensagem, né? Vamos seguir aí juntos. Rose, já vou fechar aqui, tu fala. Deixa eu agradecer também aos irmãos da Igreja de Jurema. Também temos irmãos aí, pastor, da Igreja do Jurema, que daqui de Vitória da Conquista, estão também conosco aí nesses 10 dias, tá bom? Amém. Então, chamem todos, chamem amigos, vamos fazer um momento abençoado, vamos receber a bênção de Deus, Deus vai responder nossas orações, será uma bênção esses 10 dias. Verdade, pastor, não desista dos familiares, manda cedo, dá um bom dia, bora lá, e eu estou fazendo isso também, né? Não foi hoje, mas quem sabe amanhã ou depois, o Espírito Santo vai incomodar e eles vão se chegar a nós, viu? Um bom dia aí para todos. Rose, pode falar aí. Bom dia com Deus. Obrigada, pastor. Obrigada, Valeu, Rose. Tem uma amiga aqui nos assistindo, viu, pastor? Está aí interessada na palavra de Deus. Como é o nome dela? Aldaci. Aldaci, Deus abençoe. Tira como nego. Bom dia com Deus, irmãos. Obrigada a todos. Menina Alba também. Beijo, até amanhã com Deus.